E hoje a gente vai... Ai, vou apresentar o bloco 3. Na unidade, né, aqui na... Agora eu que errei, gente. Agora eu que vou... Olá, meu nome é Letícia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Play no Futuro. E hoje vamos conversar um pouco sobre como funciona o programa de Jovem Aprendiz, como funciona e como as empresas se encaixam nisso tudo. E hoje a nossa convidada especial é a nossa querida secretária Michele, nossa organizadora do Jovem Aprendiz. Michele, seja bem-vinda, tá? E para a gente hoje vai começar com um podcast falando um pouco sobre o que é o programa do Jovem Aprendiz, tá? Você poderia explicar um pouco mais sobre como funciona, como funcionou esse processo até chegarmos aqui? Então, primeiramente, só para a gente dar um resumo do que é, né, o Jovem Aprendiz, é um programa que pertence à Lei da Aprendizagem. Então foi criada uma lei, que é a Lei 10.097 do ano 2000, que ela veio para ajudar os jovens a ingressarem num primeiro emprego. Então essa lei, ela assegura os jovens, né, nessa entrada no mercado de trabalho de uma maneira segura e protegida. Então ela mistura, o programa, no caso todo ele, é uma mistura de conhecimento teórico com conhecimento prático. Então aqui no SENAC, que é uma instituição que dá a teoria para vocês, né, vocês têm essas aulas 2 vezes por semana, e as outras 3 vezes vocês têm na empresa, que seria o conhecimento prático que vocês têm, cada um com a empresa que fez a contratação de vocês. Então, o programa ele tem alguns pré-requisitos. O Jovem Aprendiz ele tem que ter entre 14 a 24 anos incompletos. Quem possui, né, necessidades especiais não tem idade máxima, então é de 14 em diante. E aí entra outros requisitos conforme cada plano de curso. Entendi. E, Michele, como é que funciona para as empresas que desejam participar do programa Jovem Aprendiz? Geralmente as empresas elas têm opções por conta de cotas que elas precisam por conta da lei. Então tem empresas que, conforme o quantitativo de colaboradores, eles têm um percentual que eles precisam fazer contratações de jovem aprendizes, né? Então essa contratação ela vem por meio da disponibilidade que o SENAC tem de turmas e do interesse da empresa em realizar essa contratação. Então, a empresa ela tem que ter um CNPJ ativo, ela tem que ter um lugar onde ela consiga acolher o jovem da melhor maneira possível, ela tem que disponibilizar uma pessoa para ficar, como que eu posso dizer, orientando e ensinando o jovem lá dentro da empresa. Então, é mais ou menos dessa forma que ela consegue ingressar num programa de aprendizagem. Entendi. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde, Michele. Boa tarde. Eu me chamo Kevin, tá? E a gente vai iniciar o bloco 2, que fala sobre empresas e parcerias. A primeira pergunta é: toda empresa pode ter o programa Jovem Aprendiz? Nem toda empresa é obrigada, mas quase todas podem fazer parte do programa Jovem Aprendiz. O que eu digo quase todas é porque tem algumas que realmente não se enquadram em empresas que são necessariamente obrigadas a ofertar aprendizagem para o público do Jovem Aprendiz. Então, o que eu digo com empresas obrigadas? A gente tem empresas de médio e grande porte. Essas empresas elas são realmente obrigadas a fazerem contratação de jovens aprendizes, e a gente tem empresas menores, que seriam de pequeno porte, que elas fazem mais de uma forma voluntariada. Então, ela não tem a necessidade, mas ela pensa principalmente na questão social, né? E aí faz a contratação de jovens aprendizes visando a busca de novos talentos. Ok. E como o SENAC desenvolve este programa? Então, o SENAC ele fica totalmente à frente da formação técnico-profissional, né? O SENAC ele é uma instituição sem fins lucrativos, então a gente se mantém por meio de contribuições compulsórias. O que seria isso? As empresas elas precisam pagar os famosos impostos, né, ao governo,
e uma porcentagem desses impostos chega até o Sistema S, chega até o Senac, como forma da gente devolver novamente para essas empresas em forma de educação. Então, é aí que a gente oferta cursos gratuitos, a aprendizagem em si e até bolsas em programas de técnicos. É isso. A gente vai começar o bloco 3 agora. Combinado. Boa tarde, Michelle. Me chamo Evelyn, eu estou responsável pelo bloco 3, processo e busca ativa. Como funciona a busca ativa aqui na empresa do Senac? Tipo, vocês vão atrás ou eles que vão atrás? Ela pode acontecer de duas maneiras, né? O Senac ele é muito recente aqui na cidade, a gente já atendia a população, só que nós pertencíamos à unidade de Sorriso. Então a gente agora está já como independente, né? E por estarmos há pouco tempo na cidade, muitas empresas ainda não conhecem o prédio físico Senac. Conhece a instituição e tudo mais, conhece o que o Senac tem a oferecer, mas não sabe que nós estamos aqui. Então, a gente sempre tenta entrar nas empresas para nos apresentar, né? A gente tenta marcar visitas. Se a gente não consegue ir pessoalmente na empresa, a gente tenta uma comunicação por e-mail, por ligações, mas a gente tenta apresentar o Senac e apresentar os serviços que o Senac tem a oferecer. Mas tem empresas que, como eu disse, de médio e grande porte, elas já sabem as obrigações delas. Então, elas geralmente procuram entidades formadoras, né, para poder solicitar vaga para jovem aprendiz. E o que normalmente é necessário para iniciar uma nova turma de aprendizagem? Basicamente, o mais importante seria a demanda. O Senac ele oferta turmas conforme o que as empresas buscam. Então, nós abrimos essa turma de aprendizagem, que inclusive é a que vocês estão participando, visando uma procura que as empresas estavam interessadas em serviços administrativos. Então, aí a gente fez toda uma criação interna da turma, elaborou o cronograma e começou a divulgação. Então, nessa divulgação, a gente começou a se apresentar para as empresas, explicar o que é o programa, explicar o que ele tem a ofertar, e aí a gente começa essa parte de prospecção. E aí, com essa prospecção que a gente começa a alinhar as informações entre o que o Senac vai ofertar e que empresa que vai contratar a gente para poder oferecer a turma de aprendizagem. Então foi isso. Obrigada, Michelle. Obrigada eu. Boa tarde, Michelle. Me chamo Thales. Boa tarde. Vim apresentar o bloco 4. Como o Senac acompanha os aprendizes? O Senac, na verdade, ele acompanha os aprendizes em todo o período da aprendizagem de vocês, né? Geralmente, uma turma de aprendizagem gira em torno de 1 ano. Então, durante esse 1 ano, quando vocês estão aqui conosco no prédio do Senac, tem esse acompanhamento, né, em sala de aula. A gente analisa muito a questão de frequência, o desempenho de vocês na sala de aula, questão também de avaliações, né? E o Senac também tem essa parceria com as empresas. Então, ele tende a fazer visitas nas empresas, geralmente de 3 ou mais, para saber como que vocês estão também lá na empresa, e a comunicação com eles também são fundamental, né? Para saber o feedback que eles têm com relação a vocês aqui com a aprendizagem. Como acontece a parceria entre o Senac e a empresa? Essa parceria, ela é, como que eu posso dizer, de duas mãos, né? O Senac oferta e a empresa ou ela precisa ou ela se interessa. Então, empresas que precisam cumprir cotas, né, para aprendizes, nos procuram para fazer essa contratação, e o Senac ele oferta por meio de vagas em turmas de aprendizagens que vão ser expostas. Obrigada. Por nada. Vou chamar o bloco 5. Boa tarde, Michelle. Meu nome é João. Boa tarde. E eu vou falar sobre o bloco 5. No bloco 5, vai falar sobre as regras e as responsabilidades. Bom, a primeira pergunta é: o que acontece se a empresa não cumprir as regras? Como eu disse, tem empresas que elas são obrigadas, né, a cumprirem cotas e contratarem aprendizes para estar no quadro, né, organizacional. E se elas não cumprem, elas passam por fiscalização. Então, tem órgãos como o Ministério do Trabalho, eles fazem fiscalização a empresas de médio e grande porte para saber se elas estão cumprindo a lei da aprendizagem. Então, eles passam por esse processo de fiscalização, eles recebem notificação e, às vezes, até penalidades caso eles não estejam cumprindo. Certo.
E a segunda pergunta é, existe alguma multa se a empresa se recusar a contratar esses jovens? Sim, existe. Para empresas que são obrigadas, elas precisam sim, elas são geralmente autuadas, né? Então, a empresa tem um prazo hábil para fazer a contratação. Se caso verem que nessa fiscalização eles não estão cumprindo a cota de aprendiz, eles passam por uma autuação e aí, se eles não cumprem no prazo que eles determinam, elas são multadas sim. Ah, entendi. Agora, vamos dar sequência com o bloco 6. Prazer, Michelle, meu nome é Clarice. Prazer. E hoje eu fiquei responsável com o bloco 6. Como funciona todo o processo da criação das turmas de jovem aprendiz? O processo de criação, na verdade, é como se o SENAC, como eu disse, ele precisa contribuir, né? Ele precisa devolver para a sociedade em forma de cursos. Então, já começa a partir daí. A gente recebe meta do SENAC Nacional e nessas metas a gente fica informado a quantidade de turmas que a gente precisa abrir, a gente fica informado a quantidade de alunos que a gente precisa capacitar. Então, a gente tendo essas informações, já começa a distribuir o leque de onde que a gente vai atender. Então, a criação já começa em que turma que a gente vai ofertar, que empresas que a gente vai atingir com essa turma, como que a gente vai fazer para essas empresas contratarem o SENAC. Depois que tiver todo esse alinhamento, a gente já começa com planos internos, né? Que viria a formação da turma no sistema, elaboração de cronograma, calendário, e aí é uma forma de depois receber documentações dos alunos, fazer cadastro, fazer matrícula, coleta de assinatura em contratos. Então, é um passo a passo, né, que a gente vai fazendo desde a elaboração de que cursos que a gente vai abordar. Certo. Qual é a regra mais importante da lei do jovem aprendiz que muitas empresas e aprendizes ainda desconhecem? Eu acho que o principal é que as pessoas precisam entender que a aprendizagem ela não é apenas um emprego comum. Tem gente que fala que a aprendizagem seria só uma mão de obra barata, e não é. A aprendizagem ela é muito além do que uma simples contratação. Então, até a contratação de um jovem aprendiz, ela não é uma contratação comum, ela é uma contratação especial, porque ela tem uma lei que rege sobre ela. Então, as pessoas precisam entender que a aprendizagem não é só uma contratação de mão barata, né? É uma forma de qualificar, de melhorar, de abrir portas para talentos no futuro e até que essas empresas continuem com vocês de uma maneira oficial no quadro de funcionários. E por aqui finalizamos todos os blocos do nosso podcast de hoje. Obrigada, Michelle. Obrigada. Por ter nos concedido um tempo para nos contar sobre isso. Eu que agradeço. Obrigado a você que acompanhou o nosso podcast. Até o próximo episódio.